Bora conversar? Fofoquinha na copa, de leve ali, pra acabar a semana, começar o mês. Bom, eu começo sempre falando, esse vai ser um fofoca na copa aleatório, mas qual não foi até agora, né? É sempre aleatório. Mas do que eu quero falar majoritariamente, vamos ver se eu consigo amarrar o raciocínio em tudo. Na história de levar o filho pra escola, na história de ajuste aí de expectativa do meio do mês, é isso. Basicamente, eu acho que é isso que eu quero falar. Vou começar falando do pai, né? Do pai dessa criança. Ontem Vamos começar introduzindo o assunto pra quem não tem ideia do que eu tô falando. Um jornalista viralizou na rede social porque ele tava ali cobrindo uma matéria, falando uma matéria, e aí o pessoal que tava no estúdio falou: olha, esse barulhinho aí é seu filho? E ele falou: ele não tem creche hoje, minha esposa tava numa reunião e eu precisei trazê-lo, né, pra cá pro trabalho. Falou: mostra ele. Aí ele pega a criança no colo. Eu achei o cara com uma concentração absurda, porque eu já teria me desconcentrado loucamente. E aí ele pega a criança no colo e continua tentando dar notícia, a criança ali tentando brincar com o ponto e tal. É fofo, tá, gente? A cena é fofa, não tô aqui pra dizer que não é fofo. Tudo que envolve criança é sempre fofo, entendeu? Tem criança é fofo. E aí, vou polemizar toda a história. Primeira coisa que eu quero polemizar é que crianças existem. A gente tá tão acostumado a viver num mundo que é hostil à criança, um mundo que é hostil a bebês, um mundo que acha que crianças são um problema da mãe e do pai, né? Que quando a gente vê cenas como essa, de alguma forma a gente lembra que existem bebês e existem crianças, né? E essas crianças não são um problema do pai e da mãe. Crianças são uma responsabilidade social. Aqui no Brasil, se a gente pegar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente vai ler lá que crianças é uma responsabilidade social. Todo mundo tem responsabilidade pelas crianças, tá? Então, quando você fala, cadê o pai dessa criança? Aliás, ninguém nunca fala, cadê o pai dessa criança? Até fala, cadê a mãe dessa criança? A gente tem que pensar, tipo, será que eu não posso ajudar aqui, resolver essa situação? Será que eu realmente preciso chamar a mãe dessa criança? Você vê a criança pondo o dedo na tomada, você não pode? Fala, olha, não pode. Enfim, outro assunto, para outro momento. Mas a primeira coisa que eu queria trazer dessa história é: a gente delimita o espaço das crianças como se as crianças tivessem que ocupar um espaço da esfera privada, então a casa delas, parquinhos e creches. Esse é o espaço que as crianças têm que ocupar na nossa sociedade, né? Quando o debate tem que ser muito mais profundo. Crianças existem, crianças vivem em sociedade e os espaços precisam serem espaços que acolhem crianças. Não é dentro de um sistema capitalista, da lógica capitalista de que a gente vai trabalhar 8, 10 horas por dia, não é natural que as empresas não tenham obrigações, aliás, algumas até têm, enfim, mas que isso não seja corriqueiro, né, dentro da empresa ter um suporte para a família. As empresas precisam dar esse suporte para as famílias. O Estado precisa, mais do que ninguém, dar esse suporte para as famílias. Então a gente precisa debater creche, a gente precisa debater política pública, a gente precisa debater os espaços que as crianças ocupam. Esse é o primeiro adendo que eu quero fazer sobre a história da criança no trabalho, tá? O trabalho não é lugar para criança porque trabalho é um lugar hostil, né? Mas também a gente não pode descartar que a vida é viva e tem dia que a criança não pode ocupar os espaços até me fugiu a palavra, designados para as crianças. Tem dia que as crianças ocupam outros espaços. E se elas ocupam outros espaços, esses espaços precisam estar aptos a acolherem. Há muito tempo atrás eu fui numa palestra com a Natália Marques, que era um evento da Avon, se eu não me engano. Eu acho que era da Avon. E me chamou muita atenção, que era um evento para mulheres, a gente falava sobre violência contra mulheres e tal, e não tinha nenhum espaço para criança. Ou seja, a gente fala para mulheres, mas não para todas as mulheres. As mulheres mães não, né? Porque as mulheres mães, elas precisam cumprir a função materna e não a função social. E aí a gente vai afastando essas mulheres nessas conversas e desses debates,
né? Um adendo. E aí, numa dessas falas, tinha uma psicóloga super incrível, que eu esqueci o nome dela agora, mas depois eu posso me lembrar, que tinha um diretor ali da Avon, eu acho que era Avon, mas vou falar Avon, mas acho que era mesmo. E aí ele falando que ele convidou ela pra uma reunião e na hora que ela entrou na sala, ela tava com a cestinha do bebê. E ele ficou em choque, do tipo, como assim? Ela veio pra uma reunião e trouxe o bebê. E essas coisas a gente precisa normalizar, né? Que os bebês, eles ocupam, eles existem, né? Jamile trouxe uma ponderação um tempo atrás muito maluca, assim, porque advogado não tem licença maternidade, né? Advogado autônomo, você pariu, daqui a pouco você já tem que estar ali protocolando. Só que aí no fórum não tem espaço pro bebê, na delegacia não tem espaço pro bebê. Não existem espaços para acolher essa mãe, mas tudo bem, você tem que continuar a sua jornada ali e boa sorte, né? Tá, fiz os primeiros adendos em relação a isso. Em relação que a gente espera que uma criança ocupe na sociedade. Segundo adendo, vai ter mais 2 adendos em relação a essa notícia da criança específica. A segunda coisa que me chamou muita atenção é que viralizou muito. E é óbvio que ia viralizar, acredito que se fosse uma mãe, provavelmente também viralizaria, mas os tons dos comentários não seriam os mesmos. Fui lá ler os comentários e eram todos parabenizando por ser um pai maravilhoso, isso que é pai, e blá, 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 e toma aqui sua estrelinha. E isso me incomoda, e me incomoda bastante, tá? Porque... E aí, eu sei que pode ser que eu seja muito crítica. Pode mesmo, Carlos briga comigo direto, inclusive por causa disso, tá? Porque sou crítica, inclusive comigo. Mas é uma coisa na minha cabeça assim, parabéns por fazer o mínimo. Porque qual era a outra opção? A mulher sair da reunião importante que ela tava pra ficar com a criança? Porque o trabalho dela é menos importante? A gente sempre pode flexibilizar a agenda, a gente sempre vai dar um jeito, a gente sempre vai conseguir encaixar, né? E aí quando o homem faz isso, ele é muito, muito, muito exaltado por conta disso. Gente, isso dentro da maternidade chama terça-feira. Se tiver alguma mãe aqui, pode me falar. Quantas e quantas vezes você precisou se virar nos 30, agora na pandemia principalmente... E filho aqui escondido da câmera, por quê? Porque as pessoas esqueceram que as crianças viveriam dentro da mesma casa, né? E que não ia ter rede, porque as crianças não podiam ficar com os avós, não ia ter escola. E o que a gente faz com essa criança? Onde que enfia essa criança? Né? Quantos vídeos vocês viram viralizando de pais que estão ali fazendo reunião e aí a criança entra e fala, quero fazer cocô. Gente, isso nem tinha que ser assunto. Nem tinha. A criança tá dentro da esfera privada dela, da casa dela, e ela tem esse contato com o pai. Ok. É isso que acontece na vida. Quando você decide, você opta e você tem um filho, essa criança faz parte da sua dinâmica. É que a gente esquece disso, porque só faz parte da dinâmica da mulher, né? Porque a criança é a responsabilidade da mãe, não do pai. Como assim? Eu lembro quando eu tava gravando o podcast Outros 500, e invariavelmente a gente gravava com mulheres também. E invariavelmente a gente tinha que fazer ajustes de horários por conta das mulheres, né? E aí, um episódio que eu gravei sobre burnout com um psiquiatra, ele fala, gente, eu tenho esse horário pra gravar porque minha esposa trabalha à noite, não lembro qual que era a questão, mas... Enfim, e eu tenho que colocar minha filha pra dormir e tal. E aí, isso não é uma questão. Isso não tem que ser uma questão do tipo, uau, parabéns por pôr seu filho pra dormir. Ué, gente, de novo. O pai incrível é a mãe padrão. É a mãe que tem problema com maternidade, é a mãe sobrecarregada, é a mãe que tá cansada, é a mãe que talvez nem quisesse ser mãe, mas dentro de um sistema moralista, cristão, não cogitou outra possibilidade. É muito desgastante a gente ficar batendo palmo pra nada, batendo palma pra tipo, parabéns, você exerceu sua função de pai. O que você quer? Uma estrela? É raro os genitores me procurarem, é bem raro. Eu atendo muito poucos genitores. E quando vem com esse papo de, mas eu levo na escola, eu falo, mas o filho é de quem? Do vizinho?
Porque se o filho for do vizinho, cara, que bacana, que legal essa atitude que você tá tendo. De ajudar, de se colocar em rede com o filho do vizinho. Agora, se o filho é teu, é obrigação, amigo. Não espera de mim palma por fazer o que é obrigação. Aí começa a terceira questão em relação a isso. O terceiro adendo dessa história, que assim, eu recebi muitos recados ontem, só que já era tarde quando eu postei, vocês sabem que eu sou uma senhora e durmo muito cedo. Então, eu comecei a vê-los hoje de manhã e comecei a respondê-los agora de manhã. Mas eu acredito que umas 10, 12 pessoas me mandaram mensagem meio que no mesmo sentido. E o sentido era, poxa, mas não é legal que a gente exalte esses exemplos, já que é isso que a gente espera, né? A gente não afasta os homens da conversa quando a gente não pontua que isso é bacana? Olha, eu não sei que tipo de homem a galera anda tendo contato, tá? Mas, depois dos 20... eu ainda tô colocando 20, tá? 20 anos, assim, ó. Mas até, talvez, enfim, depois dos 18, 20 anos... A gente para de tratar as pessoas como criança. Eu paro de me preocupar se a pessoa precisa se sentir ofendido ou não. É quase como se a gente infantilizasse a paternidade num tanto e dissesse assim, pô, mas se eu não elogiar, ele não vai querer fazer. Oi? Como assim? Não vai querer fazer? Não é uma opção. Eu não entendi, Renata. Essa responsabilidade social é dos pais. As crianças, pelo ECA, toda criança, tá? Estatuto da Criança e Adolescente. A sociedade tem responsabilidade por essa criança. Então, a sociedade, se você vir uma criança na rua, também é sua responsabilidade, tá? Se você presenciar uma atitude, alguma coisa que coloque a criança em risco, tudo isso é responsabilidade social. A gente exigir política pública, exigir segurança, tudo isso é responsabilidade social, tá? É claro que o poder familiar é pai e mãe que exerce, tá? E então, sim, poder familiar é pai e mãe que exerce. E exatamente essa é a discussão. Se o poder familiar é pai e mãe que exerce, então é pai e mãe. Não é mãe e talvez pai. Mãe quando der pai. Tem muito pai que quer exercer papel de avô, que é uma participação especial, né? Não é assim que funciona. E aí, em relação ao terceiro adendo, trazendo de volta aqui, a gente tem que ficar assim, ó, olha que bonito que ele fez. Quem sabe se a gente exaltar esse pai, outros também. E cara, não é bonito, não é beleza, não é, não. Entendeu? Até porque, de novo, eu vou ser chata na história. Quem tá falando que bonito, que paizão, olha lá, são mulheres. Porque se essa comoção tivesse rolando entre homens, eu ia baixar minha bola. Se eu tivesse vendo homens compartilhando o vídeo e falando, olha lá que bonito, e marcando 5 amigos homens falando, olha lá, cadê teu filho? Cadê o pai dessa criança? Se esse movimento de exaltar essa paternidade tivesse rolando entre homens, ok. Se homem tivesse viralizando isso no grupo dos parça, ok. Agora, quem bate palma é mulher, quem exalta é mulher, quem fala da paternidade é mulher. Oi? Por que você tá fazendo isso pra mulher ou pro teu filho? Né? Então, assim, eu não tô falando do jornalista, tá? Não é, eu falei muito disso ontem na live com a Ju. Não é da pessoa, não é sobre ele. Imagina, nem o conheço. Nem o conheço, já considero paca, sabe assim? Não conheço, não é sobre ele. É sobre o que ele representou nesse debate, tá? E então, eu vou falar uma coisa. Homens, vocês querem estrelinha? Vocês querem palminha? Conversa entre vocês. Levanta a discussão entre vocês, amigo. De novo, chega no futebol e pergunta. E aí, quem ficou com teu filho? Ah, é? Ah, entendi. Questiona. Sabe seu amigo que não paga pensão? Não convida pra jantar. Porque se não
tem dinheiro pra pagar a pensão, como que vai pagar o jantar? A gente precisa começar a responsabilizar os homens socialmente nos nossos ciclos, porque as mulheres já são. Quando nasce uma mãe, nasce um isolamento social. Quando foi a última vez que você convidou uma amiga mãe pra ir passear? Desculpa. E eu digo isso com muita propriedade. Por exemplo, hoje eu mudei a agenda inteira, vou atravessar a cidade para ir almoçar com uma amiga que é mãe. E é muito mais fácil pra mim me deslocar do que ela com o bebê. Não é? Então, assim, quando foi a última vez que você colocou no seu radar levar um pão pro café da tarde de uma mãe? Quando foi a última vez que você mandou uma mensagem pra uma mãe e perguntou: você precisa de suporte? Eu tô indo no mercado, você precisa de alguma coisa? Isso é rede, gente. E a gente fala em rede, fica parecendo que você tem que buscar a criança na escola, levar no médico. Não só. Isso também é. Tá? Mas você mandar uma mensagem pra uma mãe e falar assim: você tá precisando conversar com um adulto? Quer conversar com um adulto? Quer falar de creme do cabelo? Isso é rede. Quando as mulheres engravidam, quando as mulheres se tornam mães, a gente quase que automaticamente isola ela num reduto de outras mães. Como se a partir daquele momento ela só fosse falar sobre maternidade. Como se a partir daquele momento ela deixasse de ser o que ela sempre foi para se tornar só mãe. E não! Ela continua sentindo tesão, ela continua sentindo vontade de tomar um porre, ela continua sentindo vontade de fazer luzes no cabelo, ela continua sentindo vontade de falar, de contar, de lembrar. Talvez ela queira muito falar sobre a criança, mas talvez não. Se coloque à disposição. E aí, homens, ser rede também é isso. Você também pode passar na padaria, comprar uma coisa legal e deixar. Você também pode ir no mercado, lembrar de alguma coisa e falar: cara, tô usando isso aqui e achei que você ia curtir. Tá? Vamos olhar para essas crianças com um sentimento maior de coletividade? E aí, de novo, para encerrar esse fofoca na Copa aqui, vamos olhar para a paternidade com equiparação, sem tratar homens como se eles fossem frágeis bibelôs que a gente precisa colocar em redomas, porque a paternidade vai ser muito, ai meu Deus, que pai que ele é, vai na reunião dos filhos. Puta pai, coloca pra dormir. Como assim? E é uma construção mesmo. Quando eu alugava meu apartamento pro Airbnb, uma vez um cara ficou lá e ele ia levar a filha pra dormir lá. E ele me perguntou se tudo bem levar a filha e tal. Que ele tinha acabado de se divorciar, né? E aí 2 dias na semana ele ficava com a filha, enfim. E aí eu falei: tudo bem, por mim não tem problema. Mas, e a mãe dela vai deixar? Aí ele falou: como assim deixar? É minha filha. Ela fica comigo 2 dias na semana, vai. Olha que loucura, né? É tão internalizado, é tão integrado dentro da gente que a mãe vai deixar o pai... Como assim? Vamos trazer isso pra nossa consciência, tá? E aí, é um fofoca na Copa, mas também é um pouquinho um desjuridicando, né? Porque isso vai cair nos divórcios, isso vai cair nos planejamentos matrimoniais, isso vai cair no direito a gente pensar essa responsabilidade do casal. A gente exercer isso dentro do casamento, porque eu acho muito curioso, assim, quando o pai, dentro do casamento, a gente fala muito disso, né? Quanta mãe solo dentro do próprio casamento. O pai, dentro da própria relação, casado com a mãe do filho, nunca deu um banho, nunca pôs pra dormir, nunca construiu uma relação com a criança. Aí no divórcio, espera que a criança vá pra casa dele e fique amarradona. E aí vai acusar a mãe de alienação parental. Ah, essa mulher tá alienando o meu filho porque ele não quer ficar comigo. Ué, mas que relação que você construiu com essa criança até hoje? Que relação de... Eu mandei esses dias uma proposta de plano parental e aí tinha lá as regras da criança e o cara me disse: eu não posso obrigar meu filho a tomar banho. Como assim, gente?
Como assim? Não é obrigar, é ter regra. A criança tem que tomar banho. Como assim? O cara na cabeça dele, ele é tão pai de Instagram que ele não pode obrigar a criança a tomar banho. Como assim? E aí a gente não tá falando de obrigar, de ter repressão. Não. Mas de ter regras, de ter diálogos, né? De ter, enfim, padrões, rotinas. Bom, é isso. Espero que vocês entendam as minhas ponderações em relação a isso, tá? Levem as crianças, ocupem os espaços. As crianças só vão começar a ser enxergadas como sujeitos de direito quando elas ocuparem esses espaços. Eu chamei uma amiga pra tomar um café esses dias e a gente tava combinando há um tempão e tal. Ela falou, ai, Ná, eu tava adiando pra ver se batia com o horário da escola pra não ter que trazê-lo, porque eu sei que é difícil. Ué, gente, como assim? Ontem eu fui também tomar um café com uma amiga, ela falou, eu falei, você devia ter trazido. Ela falou, não, a gente não conversava. A gente vai ter que mudar o ritmo da conversa. Vai. A gente vai ter que adaptar. A gente vai ter que escolher lugares, a gente vai ter que ter espaços pra acolher e pra incluir essas crianças. E sim, é chato pra criança. É chato pra criança ficar num ambiente de adulto que não tenha nenhuma demanda pra ela. Que não tenha nenhuma distração, que não tenha nada que ela consiga se ater. Vocês querem levar a criança pro restaurante? Ou enfiar um iPad, e nem tô nesse lugar de julgamento, tá? Ou esperar que a criança fique sentadinha 2 horas, assim. Pô, vamos começar a pensar em como que a gente inclui essa criança na conversa. Tô falando de idades, né? Nem é meu papel falar disso aqui, tá? Não tenho filhos, nem quero, mas adorei a reflexão. Renata, também não tenho filho, mas tenho sobrinho, né? Uma gangue de sobrinhos. E quero ter filho também. E eu fico pensando muito nisso, sabe? A gente não ter filho, mas não sei quantos anos você tem, mas eu tenho 32. E ao meu redor, cada vez mais, todas as minhas amigas estão tendo filho. Então, acaba que é uma discussão que vai para além da minha decisão, porque as crianças, elas passaram a ser corriqueiras entre a gente, né? Então, em viagens, em decisões, em escolhas de lugares para frequentar, se é um lugar que acolhe criança ou não, tudo isso passou a fazer parte da minha reflexão. Acolham as mães, acolham as crianças, acolham os pais, mas sem esse palco, porque ele é desnecessário, tá bom? Se a gente for dar esse palco, a gente vai ter que dar pras mães, tá? Porque elas são protagonistas integrais nessas peças. Beijo, gente. Boa sexta. Esqueci. Ia sair, lembrei uma coisa. 1º de julho, dia de soprar canela. Quem já soprou, ótimo. Quem não soprou, sopra. E dia da gente olhar com carinho com as metas que a gente fez, né? Reajuste de rotina, como que a gente chegou até aqui. Eu tinha colocado, eu vou dar um exemplo bem rapidinho pra não me estender muito, que eu já vou ter que sair. Eu tinha colocado como meta, tenho como meta fazer 200 treinos esse ano. Ontem eu bati os 50, ou seja, 25% em 6 meses, tá? Sendo que o primeiro semestre, naturalmente, a gente tem um gás maior para o objetivo. A gente começa o ano com gás maior, no segundo semestre, normalmente, a gente dá uma queda de produtividade. Geralmente é assim, eu não tô dizendo que você vai ser assim, eu tô dizendo que geralmente é assim. E então, o que eu preciso fazer? Ajustes. Eu preciso olhar para o que a Natália de janeiro se comprometeu a fazer e fazer ajustes. Será que dá? Será que eu vou conseguir cumprir? E trazer... A gente cria metas e cria objetivos e cria hábitos e monitora esses hábitos, não para ser um auto-chicote que a gente vai, tá? Para criar a possibilidade de conversar, de diálogo. Se você coloca uma meta para sua equipe que ninguém nunca bate, o que você vai fazer? Vai falar, cara, tem alguma coisa errada com essa meta que eu tô colocando, porque ninguém tá conseguindo cumprir. O erro não é da equipe inteira, o erro provavelmente tá ligado à meta. Agora, se você faz isso com você, por que você é tão duro e cruel? Será que a gente não precisa fazer um reajuste? Será que a gente não precisa olhar para essas metas que a gente colocou lá em janeiro, desromantizar um pouco do que tinha sido colocado e colocar nessa conta que a gente não saiu de uma pandemia? Ninguém viu alguém indo lá na TV falando, olha, acabou a pandemia, pronto, gente, tá resolvido. Isso não aconteceu, tá? A gente tá com todo o estresse pós-traumático, a gente tá com toda a carga de reclusão social
de ter perdido gente, de ter morrido gente. A gente ainda vive no governo Bolsonaro. A gente ainda tem escândalos todos os dias de violência contra a mulher. Então, não anula isso e traz pro seu individual, tá? Um sentimento que é coletivo. Porque você vai bugar, vai dar tela azul. Mais importante, o que eu acho nesse reajuste aí de rota, ter um verdinho na agenda, todo dia. E aí pode ser 10 minutos de lavar o cabelo, pode ser 5 minutos de parar e tomar um chá. Não sei, mas a gente precisa ter um verdinho. Vamos nessa meta para o próximo semestre? Todo dia um verdinho na agenda? Agora sim, boa semana pra gente. Aliás, bom fim de semana pra gente.